Olá pessoal, como estão? Bom, já que a gente não vai ter mais aula presencial, a gente vai ter que fazer aula em casa mesmo, né? Então a gente vai continuar nossas aulas de Química, que eu sei que vocês estão estudando, né? Eu espero pelo menos, assim. E a gente vai continuar nossas aulas de Química então. Da parte que a gente já viu, a gente começou a ver um pouquinho sobre a introdução à Química Orgânica. A gente vai entrar em uma outra parte da Química, que é sobre as funções orgânicas, tá? Lembra quando eu falei para vocês que os elementos, que os compostos orgânicos, pelo terceiro postulado de Kekulé, que o carbono pode se ligar a outro carbono formando cadeias? Essa propriedade de um carbono ligar a outro carbono formando várias cadeias, eu posso ter compostos orgânicos de um carbono, de 2 carbonos, com 10 carbonos, com 1000 carbonos e assim por diante, tá? Então a gente tem um número enorme de compostos orgânicos. E esses compostos orgânicos, a gente pode dividir ele em 10 grupos, que é o que a gente vai ver durante essas aulas agora. E o que diferencia esses grupos, pessoal? Esses grupos são as funções orgânicas, tá? Então, no caso do primeiro, a gente tem aqui que são os hidrocarbonetos. Pessoal, o que são hidrocarbonetos? Só pelo nome a gente já descobre, ó. Hidro lembra de hidrogênio. Carbonetos lembra de carbonos. Então, o que são hidrocarbonetos? Hidrocarbonetos são compostos orgânicos formados por carbono e hidrogênio. Tá? Então, pessoal, como que a gente classifica um composto como sendo hidrocarboneto? Ele tem que ter apenas carbono e hidrogênio. Se ele tiver outro elemento diferente, ele não é hidrocarboneto. Aí ele vai entrar em outro grupo funcional. Tá? Então, questão de prova, hein? O que é hidrocarboneto? Compostos formados de carbono e hidrogênio. Não esqueçam disso. Quais são os tipos de hidrocarbonetos? Os tipos que a gente tem, os mais comuns são alcanos, alcenos, alcinos, alcadienos, ciclanos, ciclenos e ciclinos. Nomes bem legais, né? A gente vai ver cada um deles. Começando por alcanos. Quando a gente fala em alcanos, eles são hidrocarbonetos que possuem cadeia aberta. Lembra o que é cadeia aberta? Cadeias que possuem extremidades, possuem pontas. E que possuem apenas ligações simples entre os carbonos, tá? Então aqui no exemplo a gente tem CH3, CH2, CH3. Tá vendo que as ligações entre carbonos são apenas ligações simples. Então quando eu tenho cadeias abertas, lembra que a cadeia aberta são cadeias que têm extremidades. Quando a gente tem cadeias abertas com ligações simples, então a gente tem os alcanos, tá? Então esse é o primeiro grupo. Alcanos são hidrocarbonetos de cadeia aberta que possuem apenas ligações simples entre carbonos. O segundo, pessoal, só vou trocar aqui, ó. Os segundos são alcenos. Alcenos, eles também são hidrocarbonetos de cadeia aberta, só que possui apenas uma ligação dupla. Pessoal, alcenos são hidrocarbonetos de cadeia aberta, continua cadeia aberta, só que possuem apenas uma ligação dupla entre carbonos. Então aqui na estrutura, se a estrutura apresentar apenas uma ligação dupla, pode ter várias simples, mas se ele apresentar apenas uma dupla,
Então a gente classifica esse hidrocarboneto como alcenos. Até aqui, tranquilo? Então vamos lá. Alcanos, ligações simples. Alcenos, tem uma ligação dupla. O terceiro tipo são os alcinos. Alcinos, vamos trocar aqui de novo. Alcinos, eles são hidrocarbonetos de cadeia aberta também e que possuem apenas uma ligação tripla. Entre carbonos, tá? Então, pessoal, se eu tenho aqui, tenho um hidrocarboneto. Lembra? Tem, ó, carbono e hidrogênio, carbono, hidrogênio, carbono, hidrogênio. E ele tem uma ligação tripla na estrutura. Então, no exemplo aqui eu tenho CH, tripla ligação. Opa! CH, tripla ligação, C, ligação simples, CH3. Então aqui, pessoal, nesse exemplo aqui, a gente tem um hidrocarboneto de cadeia aberta e que possui uma ligação tripla. Então, se ele possui uma ligação tripla, aí a gente classifica esse composto como alcino. Tá? Pessoal, só relembrando aqui, no caso, vamos lá, esses são os três principais, que são alcanos, alcenos e alcinos. Tá? Os três, pessoal, o que vai diferenciar é essa palavrinha aqui, ó, an, en e in, tá? Isso aqui a gente vai ver na próxima aula, que é uma aula de nomenclatura, o que significa essas letrinhas. Mas isso aqui, já para adiantar para vocês, isso significa ligações, tipo de ligação. An simples, en dupla, in tripla, tá? Então, só relembrando aqui os exemplos, ó. Alcanos, CH3, CH2, CH3. São hidrocarbonetos de cadeia aberta que possuem ligações simples entre carbonos. Alceno, hidrocarbonetos de cadeia aberta e que possuem uma ligação dupla entre os carbonos. Ah, pessoal, eu acho que no exercício anterior dos alcenos eu não tirei o 2 aqui, ó. Vocês corrigem. Lembrando que cada carbono ele só faz 4 ligações. E os alcinos são hidrocarbonetos de cadeia aberta que possuem... Ó, esse hidrogênio quer sair. Possuem uma ligação tripla. Eita, a letra do professor tá feia. Ah, pessoal, só vou arrumar aqui de novo, ó. Aqui tava certo, tinha um H mesmo. Tem a ligação tripla, CH3. Agora está correto. Então, pessoal, ó, alcanos, hidrocarbonetos de cadeia simples, tá? Cadeia aberta que possui ligação simples. Alceno, cadeia aberta que tem uma ligação dupla. E alcinos, cadeia aberta que tem uma ligação tripla, tá? Então, esses são os 3 hidrocarbonetos mais comuns. Depois a gente vai vir para o alcadienos. Vamos lá. Bom, pessoal, agora a gente vai ver, a gente já viu alcanos, alcenos e alcinos. O próximo é os alcadienos. Pessoal, alcadienos são hidrocarbonetos de cadeia aberta
E só que a diferença deles é que eles possuem duas ligações duplas entre carbonos, tá? Então aqui, ó, no exemplo eu tenho CH2 dupla, C dupla, CH simples, CH3. Então aqui ele possui, ó, duas ligações duplas. Então quando a gente tem na estrutura duas ligações duplas, a gente classifica ele como alcadienos, tá? Lembrando que tem ligação dupla é os alcenos, só que alcenos só tem uma ligação dupla. Alcadienos tem duas ligações duplas, tá? Olhando o nome aqui, pessoal, esse di significa dois, di significa dois. O en, ligação dupla. Então, dien significa o quê? Duas ligações duplas, tá? Bom, pessoal, continuando os nossos hidrocarbonetos, agora a gente vai entrar na parte dos ciclos, tá? O que é ciclo? Ciclo é quando a gente tem uma cadeia fechada, lembra os tipos de cadeias? No caso, agora os hidrocarbonetos que possuem cadeia fechada, que formam um ciclo, que não tem extremidades, a gente classifica eles como ciclanos, ciclenos e ciclinos, tá? Se a gente observar, pessoal, a palavra ciclo, então, significa cadeia fechada. O an, a gente já viu dos alcanos, lembra dos alcanos? Alcanos eram cadeias abertas que possuem ligações simples entre carbonos. No caso dos ciclanos, a única coisa que diferencia é que eles são cadeias fechadas, tá? São hidrocarbonetos de cadeia fechada e que possuem ligações simples entre carbonos, tá? Então aqui a gente tem um exemplo de um ciclo em cadeia fechada com 4 carbonos. Lembrando que os compostos orgânicos que possuem cadeia fechada, eles têm a forma geométrica de acordo com a quantidade de carbonos. Se ele tiver 3 carbonos, ele forma o quê? Um triângulo. 4, quadrado. 5, um pentágono. 6, um hexágono. E assim por diante. Então aqui, pessoal, tá vendo que, ó, os carbonos, eles ligam entre si e fecham num ciclo, tá? Então isso aqui é uma cadeia fechada. Ele possui apenas ligações simples entre os carbonos. Então, esse hidrocarboneto de cadeia fechada, a gente classifica ele como ciclanos, tá? Ou cicloalcanos. Também vocês podem encontrar isso nos livros. O próximo são os ciclenos. Ciclenos, eles também são hidrocarbonetos de cadeia fechada, só que eles possuem uma ligação dupla entre carbonos, tá? Então aqui se eu tenho um hidrocarboneto e ele tem uma cadeia fechada e ele possui apenas uma ligação dupla, tá? Aí a gente já classifica ele como ciclenos, tá? Então ciclenos ou cicloalcenos são hidrocarbonetos de cadeia fechada e que possuem uma ligação dupla. E o último são os ciclinos. Ciclinos são hidrocarbonetos de cadeia fechada e que possuem uma ligação. O que significa o I? Ligação tripla entre carbonos. Então agora a gente vai ter mais uma ligação aqui tripla. Então se eu tenho um hidrocarboneto de cadeia fechada e que ele possui uma ligação tripla, aí a gente classifica ele como
ciclinhos. Tudo bem, pessoal? Então, não deixem de estudar. Lembra que eu quero que todo mundo estude no final de semana, nada de ficar assistindo TV. Vamos estudar, pega o livro de Química e a gente se vê na próxima aula. Até mais, pessoal.